Tudo bom, pessoal? Boa noite. Meu nome é Daniela Gifone, sou diretora dos Arquitetos Voluntários. Vocês já viram, né, sou líder climática e tenho bastante chapéu com a sustentabilidade, né, e com o impacto social. Nós estamos aqui hoje para falar sobre a reconstrução. Não apenas da reconstrução de casas, de muros, de paredes, de escolas, de pátios. A gente está aqui para falar sobre a reconstrução de vidas, de um futuro mais resiliente, mais inclusivo, equitativo e sustentável. Aqui a gente está aqui para falar sobre futuros possíveis. Os arquitetos voluntários acreditam nisso. Somos um grupo multidisciplinar de mais de o seu carinho. A gente atua desde a pandemia, há 5 anos atrás, e nós aprendemos que todos nós podemos colaborar. Todos nós temos talentos, e cada um desse talento consegue ser aproveitado se a gente consegue agir em rede. Vocês também podem ajudar, todos nós podemos ajudar. E a gente aprende um com os outros a construir um futuro mais sustentável, possível a todos e equitativo. Mas não é doar de qualquer jeito. A gente precisa doar o nosso melhor. Não é porque é doado que precisa ser feito de qualquer jeito. Quando alguém entra nos arquitetos voluntários, a gente consegue justamente entender qual é o melhor talento, o que tem para ajudar e conseguir fazer com que essa pessoa se realize dentro do voluntariado, que ela tenha uma experiência muito importante que leve como legado próprio dela. Então, no que depender de vocês, capichem. Essa foto fala muito, né? Poderia ser numa escola particular, mas ela não é. Ela é numa escola pública, no bairro Matá, e ela foi fortemente atingida pelas enchentes. A água chegou a 2 metros de altura, e essa escola foi uma das últimas que a gente fez, né, que conseguimos, então, apoio para poder ser reconstruída. Nesta imagem, pode voltar, por favor. Nessa imagem, a gente consegue ver crianças brincando. A gente fez, inclusive a Lisiane está aqui, é uma ação que ela foi responsável. A gente conseguiu colocar cisternas, estamos querendo colocar ainda placas solares. Temos um pátio humanizado com diversas praças, entre elas praças humanizadas, feitas de madeira. Tudo sustentável. A gente tem um grupo de sustentabilidade, onde a gente tem um guia, um manual que indica quais seriam os melhores caminhos para a gente criar essas novas escolas. Quais seriam os caminhos para a gente educar essas crianças a vivenciar um ambiente onde elas nunca tiveram acesso, onde o que parecia impossível se tornou realidade. É sonhar, pessoal. A gente sonhou juntos e está conseguindo, todos juntos. Pode passar, por favor. A força está na rede colaborativa, alguns de vocês já falaram sobre isso, né? Nós somos interdependentes, a gente não consegue fazer nada sozinho. Os arquitetos voluntários, ele começou, né, nas enchentes RS, novamente, né, a gente atua em momentos de crise, e a gente criou 11 grupos de trabalho. Cada grupo de trabalho trabalhava onde mais sabia fazer bem feito. Então, alguns mapearam as instituições de ensino, outras fizeram os guias de sustentabilidade, outros trabalharam com a questão de compras, questão de orçamentos, outros fizeram os projetos. E a gente buscou escritórios de arquitetura que já trabalhavam conosco em outros momentos, nos nossos escritórios, a trabalhar conosco. Houve uma rede colaborativa, né? E é muito importante que a gente saiba onde é que está o valor do outro e que a gente entenda que essas mãos são elos. A gente não pode soltar a mão de alguém. Para fazer um trabalho voluntário, essa pessoa está dependendo de você para conseguir entregar o seu melhor. Então, é importante você saber que aquilo que não for cumprido com voluntariado vai tombar, não vai dar certo. A gente precisa realmente confiar uns nos outros e fazer com que essa rede entregue lá na ponta aquilo que ela prometeu. Pode passar, por favor. Mas não dá para falar sobre futuro sem ir no território onde a gente trabalha. Muitos de nós nunca pisou numa escola ou num território periférico. O que a gente encontrou por lá, né, são crianças
crianças muito carentes, que já estavam sofrendo por não voltar às aulas. E a gente sempre trabalhou, nos arquitetos voluntários, sempre indicou um índice mais importante para nós, é quantas crianças, no final do dia, a gente conseguiria fazer voltar para as aulas. E a gente tinha uma meta de 5 escolas no início. A gente achava que 5 escolas seria um grande número, né? Daria para atender aí, talvez, quase 1.000 crianças, né? E começamos a ir em frente com esses 11 grupos e fomos muito rápidos. Hoje, a gente conseguiu já ajudar 11 escolas, já conseguimos impactar a vida de mais de 4.000 crianças, e hoje, inclusive, eu tive um dado que eu busquei, para poder falar esse dado atualizado para vocês, que nós temos ainda 5.000 crianças fora da sala de aula, apenas no nosso município de Porto Alegre. Então, nós temos um grande problema social, né? Quem vão ser essas crianças no futuro? Como que a gente pode ajudá-las? E elas têm pressa. E a gente tem que conhecer a realidade delas, a gente precisa conversar com elas. Precisamos ter uma escuta ativa para entender o que essas escolas estão precisando para poder se reerguer. Seria projeto, seria dinheiro, seria visibilidade, seria uma rede de apoio, seria a própria questão pedagógica, que a gente sabe que também está muito carente. Seria fazer novas escolas ou seria apoiar aquelas que nós já temos? Então, através dessa inteligência coletiva, a gente está com vários grupos, muitas famílias filantropas, muitos institutos, inclusive o Instituto Cultural Floresta, um importante apoiador dos arquitetos, para a gente construir essa inteligência juntos. Porque não é só chegar na escola e dizer, vocês precisam disso, vocês precisam daquilo. A gente precisa ressignificar essas escolas, a gente precisa repensar a forma que a gente olha para o nosso sistema educacional. Por favor, pode passar. Essa foto é muito fofa, porque são nossos filhos, filhos dos arquitetos voluntários. Né, a gente leva, minhas filhas já pintaram, né, aqui é o filho da nossa diretora, aqui é o filho da nossa diretora de sustentabilidade. Todos podem ajudar e chamar os amigos. A gente consegue criar esse ambiente seguro, esse ambiente favorável, que as pessoas entrem numa escola, entrem no território periférico, se sintam seguras, se sintam incluídas. Isso é o mais importante, porque todos somos da mesma sociedade. Essas crianças de hoje vão crescer e vão conviver conosco como adultos. Então, a gente precisa se conectar e entender onde é que estão as nossas sinergias, onde é que está nossos pontos de convergência. Por favor, pode passar. Como as nossas ações se tornaram muito grandes, longas e, de certa forma, pesadas, né? É muito trabalho, como eu falei, não é qualquer trabalho voluntário, a gente precisa criar essas redes. A gente criou um momento que é muito importante, que são o momento das experiências. É o momento onde a gente chama, né, as pessoas para irem até a escola, conhecer a realidade e poder ter uma ação conjunta com a comunidade local. Então, a gente leva nossos voluntários e, ao mesmo tempo, eles vão se encontrar com os pais desses alunos, com os educadores, com essas crianças, e vamos todos fazer uma ação juntas. Então, a gente tem aqui nessa imagem uma oficina literária, né, onde uma escritora, nossa parceira, levou os livros, ela leu os livros, né, junto com as crianças, junto conosco, e, no final, plantamos essas flores. Isso é muito importante, porque a gente precisa fazer com que a comunidade participe das ações. Porque, quando a comunidade local se engaja, eles também vão cuidar das ações que eles receberam. Porque a gente não quer sair daqui a 2 meses e ver que aquilo não tinha nada a ver com eles. Que foi doado com carinho, mas não é porque é doado que eles têm que aceitar e viver aquela realidade. A gente tem que entender que eles participando, plantando, pintando, né, vão se lembrar, vão ter momentos que nunca mais eles vão esquecer. Então, as nossas oficinas, os nossos mutirões, as nossas experiências foram criadas justamente para a gente conseguir, primeiro, tornar exponencial o movimento voluntariado. Porque cada pessoa que vai numa experiência dessas, depois ela chega para nós e diz, eu quero ser voluntário, eu quero ajudar, mas não sei como. Eu sei só tirar foto. Serve? Serve. Eu sei plantar. Quem é que não sabe plantar? Quem é que não sabe pegar um pincel e ir lá pintar?
Então, eu acho que a gente tem conseguido um resultado muito grande, né? Seja de ações concretas, robustas, reconstruindo escolas com realmente reconstrução, ou também com a questão de sonhar juntos, que o voluntariado é uma forma de vida, é uma forma da gente interagir com esses territórios. Pode passar, por favor. Pode passar também. Então, quando a gente fala na missão reconstruir, não é construir do jeito que a gente sempre construiu. A gente tem que construir diferente. A gente tem que construir mais resiliente, mais forte, mais sustentável. A gente tem que repensar as formas que a gente tem se relacionado com as comunidades. Qual é a nossa responsabilidade? Né? O quanto as escolas são de toda uma sociedade, de todo um município. E a gente precisa reeducar. Não apenas, isso é muito interessante, não apenas, né, só as pessoas que estão envolvidas nas ações de voluntariado, mas principalmente os arquitetos. A gente sentiu que dentro da nossa própria categoria faltava conhecimento sobre sustentabilidade. Que nós somos as pessoas que estão construindo a nossa cidade. E muitas pessoas não tinham acesso. O que é material sustentável? O que, de fato, vai para o que é um resíduo? O que tem vida útil? O que é ciclo de vida de um produto? E com as enchentes, isso veio muito à tona. Porque, quando a gente chegou nas escolas, estava se jogando tudo fora. Vamos comprar tudo novo. Espera aí. Nós não vamos comprar tudo novo. Mesmo que eu tenha dinheiro, eu não vou comprar tudo novo. A gente teve que peitar muita gente, porque aquilo ali não era para ser descartado porque estava sujo. Aquilo podia ser limpado, aquilo poderia ser reaproveitado. Então, a gente insistiu muito nesses processos também de reeducar os nossos próprios profissionais e as próprias escolas, que também não entendiam, faltou orientação, faltou governança, né, gente? A gente sabe que foi realmente uma catástrofe, a gente não sabia lidar com isso. Pode passar, por favor. Refletir, né? Eu acho que a gente tem que refletir, como sociedade, como que a gente responde a crises emergenciais. Como foi falado anteriormente, a gente já teve a pandemia, a gente aprendeu muito com isso, né? Nos fortalecemos enquanto sociedade civil organizada e precisamos realmente entender como que a gente organiza esses coletivos, esses grupos, para agir mais rápido. A resiliência é muito importante. A gente levou em consideração as resiliências dos materiais. Muitos desses lugares que a gente reformou, alguns deles vão ser, talvez, atingidos novamente. E o que a gente faz nessa situação? Então, a gente criou mecanismos no próprio projeto, como prateleiras sustentáveis, altas. Não, se acontecer de novo, planos de contingência, o que a gente faz com os computadores, o que a gente faz com os colchões, o que a gente faz com os brinquedos, né? E a gente criou, então, essa forma de tornar o ambiente mais seguro e mais durável. Por exemplo, um item bobo, mas super importante. Todas as portas de madeira foram descartadas. Não tem como reaproveitar uma porta de madeira. Bora lá comprar porta para tudo que é escola. Gente, não dá para comprar porta de madeira de novo. Tem que comprar porta de metal, de alumínio. Então, a gente comprou, é mais caro. Como é que tu defende, né, para um doador que aquilo é mais caro? Então, o que acontece? Não é só valor das coisas, é a resiliência desses materiais. Qual é o ciclo de vida? Quantos anos esse material vai durar e quanto ele é mais resistente? Mesma coisa a gente discute na questão de energia limpa, né? A gente fala assim, placas solares, é caro? É caro, mas é um investimento que se paga, e não se paga a longo prazo, se paga a curto prazo. Até porque os arquitetos voluntários são tripão duro, gente. A gente prêmio os nossos fornecedores até não poder mais. Então, se tu quer fornecer para uma rede de arquitetos que vai olhar o teu trabalho, por favor, faça um preço de custo. Não precisa ganhar dinheiro com as escolas. Então, a gente consegue colocar materiais que antes seriam quase impossíveis, porque seriam de um valor agregado, com preço praticamente de custo e com descontos. Então, por exemplo, a gente está colocando agora a placa solar na nossa primeira escola, e vamos trabalhar e fazer força para colocar nas próximas. Entra a responsabilidade social, pessoal. Responsabilidade social é um conceito muito importante, porque não é só da pessoa física, também é da pessoa jurídica. Como engajar mais empresas, como engajar institutos, famílias empresárias, filantropia gaúcha para estar conosco, porque alguém tem que financiar, até um certo ponto, essa reconstrução. E a gente tem muito orgulho de dizer que nós estamos com grandes apoiadores que eu nunca imaginei que a gente teria acesso. Então, hoje, o que a gente faz?
A gente tem os apoios dessas famílias, todo mundo se mobilizou, e a gente faz esse valor render, por exemplo. Não dá para comparar uma escola reconstruída pelos arquitetos voluntários, que talvez custem, vamos supor ali, 400 mil, uma escola inteira, a uma escola que não seria feita pela gente com os descontos que nós temos. Então, a gente vê escolas sendo, por exemplo, reformadas por mais de 1 milhão, 2 milhões, enquanto a gente consegue reduzir esse valor substancial, assim, ó, demais pela questão que as empresas do setor de construção civil querem ser vistas pelos arquitetos. Então, começa a se girar aí um ciclo virtuoso, onde as pessoas nos doam porque querem ser vistas, porque querem que a gente consuma essas marcas, porque a gente acaba tendo relacionamento com essas marcas e acaba voltando isso para as escolas. Então, a gente usa a nossa rede profissional a favor dos arquitetos voluntários. Sou eu, aqui. Esse dia foi muito triste para mim. Foi o primeiro dia que eu peguei meu carro e fui até um território ver a lama. Gente, eu não acreditava no caminho. Eu chorei muito esse dia, tá? Isso é uma escola, né, que, como várias outras também, foram abandonadas por outras instituições que não conseguiram reformar. E essa é a marca da enchente. Era muita lama, era um cheiro horroroso. A gente estava num território onde o próprio território estava revoltado com a nossa presença, todos estavam muito tristes, e a gente tem que entender que a dor deles não se compara à nossa dor. Não dá para comparar a gente dentro de uma casa segura, do ambiente seguro, que a gente sabe que a gente está amparado, né? Nós temos, a gente é privilegiado. Dentro de um território que eles perderam tudo, perderam a escola, que é o centro comunitário, que os pais, muitas vezes, perderam o seu trabalho, e que, ao mesmo tempo, se aquela escola não volta, aquelas crianças vão ficar na rua, sofrendo as consequências de estarem em uma situação de vulnerabilidade. Muitas vezes, fome, abuso, né? Você sabe como é a vida fora da escola. E a escola é o porto seguro, onde eles precisam estar. Pode passar, por favor. Pode passar de novo. São algumas cenas, né? Então, isso é um pouco das nossas entregas, né? A gente entrega ambientes saudáveis, resistentes, sustentáveis. Pode passar. E esse é um chamado. Ainda dá tempo. As enchentes não passaram, pessoal. Segue nos territórios. Ontem mesmo eu tive... Ontem e anteontem eu tive no território do Sarandi. Segue as marcas das enchentes, segue as comunidades. Ainda as crianças não voltaram à aula, como eu falei, tem 5 mil crianças fora das escolas. E quem que acredita, quem que tem esperança que a gente vai conseguir? Né? Nós temos. Quem está conosco tem. Eu gostaria que vocês também tivessem, se sensibilizassem para a importância da gente continuar olhando, porque não acabou. Ainda não acabou. Por favor. Pode passar também um pouco de um diagrama de Venn. Aqui está um pouquinho também do que a gente encontrou em algumas escolas, né? Não é só por dentro, é por fora. A gente já encontrou a situação dessas escolas, já eram escolas que já estavam sucateadas. Essa é a primeira escola de Porto Alegre, centro comunitário, né? Nossa Senhora dos Navegantes. E ela já era uma escola que estava praticamente em condições de reforma, nunca tinha tido apoio. E foi uma das coisas mais bonitas que eu vi, foi quando ele disse, sem vocês, nós não teríamos voltado. Isso, para nós, aquece o coração, é o que a gente mais tem de retorno, é o retorno que a gente ganha, saber que a gente conseguiu e que eles não teriam conseguido voltar sem nós. Porque as escolas que a gente trabalha são parcerizadas, são escolas particulares, muitas vezes mantidas com dinheiro ou de organizações religiosas, ou de algumas ONGs, e esse pessoal não tem grana para reformar as suas instituições. Muitas delas não voltaram e foram abandonadas. Então, cada escola que a gente conseguiu trazer de volta, de acolher os alunos para nós, a gente ficou muito feliz. Por favor, pode passar.
Isso é um pouquinho também da nossa entrega, né? A gente sempre privilegiou também os pátios. A gente quer que as crianças peguem sol, que elas tenham saúde, que elas se conectem com o verde, né? Que tenham hortas, bibliotecas também, onde a gente tem muito cuidado, que a gente gosta muito de trazer o mundo dos livros de volta, porque não sobrou nada, né, de livros nas enchentes. A gente cuida também dos educadores, esse é um ambiente dos educadores, onde eles também merecem descansar, né, e ter um acolhimento também de tudo que eles passaram. Por favor. E a força da união transforma esforços individuais em conquistas coletivas. Cada dia é uma conquista. A gente se motiva. Quem trabalha no voluntariado sabe que não tem como parar, né? A gente, às vezes, fica a família pedindo, por favor, fim de semana, churrasco no fulano, não posso. Pô, tu não vive, tu só vive para o voluntariado. Não é isso, é que o que a gente faz com amor. A gente vive porque vê o resultado, isso retorna para a gente. Seja a mudança que você deseja ver no mundo. Essa frase é super conhecida, né? E eu acho que ela fala muito. Por favor. Pode passar? E é por eles. É por eles que a gente está aqui, por essas crianças maravilhosas, lindas, super inteligentes, e que a gente ganha beijos, abraços, apertões, cartinhas, desenhos. Cada vez que a gente faz uma entrega, a gente sai de lá cheia, né, de presentinhos, né, e que isso nunca mais vai sair da nossa lembrança. Eu acho que é o nosso legado. Se dissessem, ó, o que tu construíste na vida, né, a gente pode dizer o futuro dessas crianças. Muito obrigada.